Eu estava meio desaparecido porque eu estava meio de férias. E quando eu falo meio que de férias é porque eu estava viajando, né? Fui tirar uns dias de folga aí, mas eu estou sempre trabalhando. Então, assim, embora não esteja gravando aqui para o YouTube, eu estou fazendo outras coisas, então eu estava meio de férias. Mas eu quero abordar hoje aqui dois assuntos com vocês que me chamaram a atenção nesses dias. O primeiro deles, o que mais me revoltou, o que mais me indignou, que foi um vídeo que circulou nas redes sociais, e tem algumas reportagens também que foram publicadas em alguns jornais e portais, que é sobre uma influenciadora americana que descobriu que um casal de blogueiros brasileiros havia plagiado o conteúdo delas. Eu vou ler para vocês aqui o começo da reportagem, né? Tá no portal Metrópolis isso aqui, e depois eu quero falar alguma coisa sobre isso com vocês aqui, pensar algumas coisas sobre também plágio, produção de conteúdo, essas coisas, né? Então a manchete é: influencer gringa denuncia brasileiros por plágio, palavra por palavra. Caso envolvendo blogueira escocesa, não é americana, escocesa, falei sobre americana, mas caso envolvendo blogueira escocesa e criadores de conteúdo brasileiros viralizou nas redes sociais nos últimos dias. A blogueira escocesa Kirsty Will viralizou nas redes sociais após acusar dois criadores de conteúdo brasileiros de plágio em um material sobre viagens. No vídeo, ela afirma que os brasileiros copiaram um texto produzido por ela e o inscreveram em uma premiação. Os criadores, Daisy Remos e Guilherme Cury, teriam vencido um troféu pela matéria, que foi retirado após a repercussão do caso. Segundo Kirsty, o conteúdo original foi publicado em janeiro de 2024 e teria sido reproduzido palavra por palavra e traduzido pelos brasileiros em um texto divulgado em junho de 2025. Ela também afirma que fotos feitas por ela durante a viagem foram usadas na versão brasileira. Em um dos registros, Kirsty diz ter sido apagada da imagem e mostra a comparação das duas versões. Daí, depois da repercussão, Kirsty afirmou que entrou em contato com a empresa organizadora do concurso que eles ganharam, né? E posteriormente foi informada que o prêmio havia sido retirado. Que não tem a resposta do casal, mas eu vi o vídeo dela, né? Não tem legenda, então não vou pôr para vocês aqui assistirem, porque não faz sentido, mas é um vídeo no qual, são dois vídeos, na verdade, dois stories dela, e mostra ali ela comparando os textos, né? E explicando a indignação dela e como eles haviam copiado, possivelmente, haviam copiado também trabalho de outros blogueiros e influenciadores de viagens também. E mostrou a foto dela, né, de um dos locais que ela estava fazendo a viagem lá e como eles publicaram a foto apagando ela da foto. Então, assim, é bem revoltante para quem produz material, para quem cria conteúdo intelectual, para quem cria conteúdo artístico, para quem cria, qualquer tipo de informação aqui, e aí vem uma pessoa e plagia o teu conteúdo, né? E eu conto isso aqui, eu falo sobre isso aqui porque eu já passei por essa experiência inúmeras vezes, né, ao longo dos anos, tanto pirataria, quanto plágio, quanto uso indevido do meu conteúdo, assim, isso aqui são histórias que eu já contei em outras circunstâncias, mas vou repetir algumas delas possivelmente, mas é indignante. E aí, como eu falei, não tem a posição dos brasileiros aqui, do casal, né, eles não se manifestaram nessa reportagem pelo menos, mas me parece ali meio que, sem dúvida, né, ela foi lá, não sei como ela chegou também nesse conteúdo, como é que ela descobriu isso, mas não é tão incomum assim quanto se pensa. E aí a gente fala de um cenário, né, que é o cenário de viagens, né, de produção de conteúdo para viagens, que é um cenário que tem pouca margem de manobra, né? E eu falo aqui por experiência própria, né? Eu escrevi sobre isso durante anos. Eu fiz sucesso, para começar, na verdade, né? Antes de fazer sucesso no YouTube, antes de ficar conhecido no YouTube, eu tinha um blog de viagens que fez muito sucesso no Brasil, foi objeto de reportagem de quase todos os jornais brasileiros, foi para televisão, então assim, foi um trabalho que fez muito sucesso mesmo, isso aqui em 2008, 2010, então se fez muito sucesso mesmo. E o que acontecia quando eu escrevia, né? Quando eu escrevia esse conteúdo, eu fazia um esforço tremendo para não ler o conteúdo dos outros, porque como os destinos são sempre os mesmos, né? Você vai falar de Nova York, vai falar de Miami, vai falar de, sei lá, Buenos Aires, Paris, Lisboa, então assim, não tem um repertório muito grande de países, assim, tipo, claro, tem países exóticos que você pode falar e vai ter pouca visibilidade, porque as pessoas não vão para lá, mas os destinos principais dos brasileiros, Orlando, por exemplo, né? Os destinos principais dos brasileiros são bem poucos, então assim, a gente pode aqui, talvez separar aqui 10 destinos que são para onde os brasileiros realmente vão em peso, e que realmente dão visibilidade para quando você escreve sobre isso, quando você aborda esses países, ou esses destinos, essas cidades, assim por diante. Então, assim, o meu trabalho era sobre Nova York na época, né? Eu morava em Nova York, e daí eu fiz um blog, criei um blog, ele fez muito sucesso, muito rapidamente, e aí virou livro, virou uma plataforma, virou revista, então virou várias coisas, e aí
o que acontece quando você aborda um tema como esse é que não tem muito não tem muito para onde fugir, né? Então você vai abordar os pontos turísticos habituais, vai falar sobre Estado da Liberdade, Empire State, vai falar sobre, sei lá, Grand Central, como para visitar, vai falar sobre Times Square, assim por diante. Então você tem um repertório muito limitado de opções de passeios. Então, o que eu fazia na época, para não incorrer em plágio, né, mesmo que um plágio inconsciente, por exemplo, estou parasitando aquilo que eu li dos outros, eu olhava os destinos, né, que eu ia, sei lá, vamos supor lá em Nova York, olhava quais eram os pontos principais, mas eu não lia o que o guia turístico falava sobre aquele local, eu só lia o destino, sei lá, Times Square, e daí eu ia para lá, com as minhas impressões, eu olhava lá o que eu achava interessante, tirava fotos, eu tirava as fotos, né, já tinha feito curso de fotografia, tirava as fotos, e daí eu escrevia aquilo que eu tinha visto, aquilo que eu havia achado interessante, aquilo que eu havia descoberto, para não reproduzir inconscientemente o que os outros faziam, porque a linguagem é muito parecida. E eu acho que grande parte do sucesso do meu guia naquela época foi justamente porque eu escrevi numa linguagem que não era uma linguagem de guia turístico. Eu tirava sarro, eu falava com uma maneira sarcástica, de maneira irônica, eu tirava sarro do turista, eu tirava sarro de mim mesmo, né? Então, assim, era uma linguagem bem descontraída, o texto era muito leve, né? Então, assim, não era um texto jornalístico, não era um texto, sabe, descritivo do que eu via, não era um texto sabe, muito formal. Era um texto zombaria, era zombaria. Meu guia era uma zombaria, né? Então, assim, era um guia pra gente perrapada. Então, assim, era o guia Nova York para mão de vaca. Então, assim, toda a estética do guia era para tirar sarro. Então, acho que o sucesso vem disso, porque era uma linguagem fresca. Não tinha nada parecido em português nem em outros idiomas. Era eu me divertindo vendo esses destinos. E eu fiz trabalho durante muito tempo, fiz durante muitos anos. E muita gente plagiou. Plagiou o texto, plagiou fotos, né? Copiando as fotos, reproduzindo devidamente as fotos. Houve um caso que foi um caso pior de todos, que foi uma funcionária de uma grande empresa de turismo no Brasil que distribuiu gratuitamente o livro digital, né, do meu guia, distribuiu para clientes da empresa, e isso destruiu o meu trabalho. Então, assim, foi um intervalo aí de 2008 até 2014, que foi quando aconteceu isso aqui, acho que foi 2013, mais ou menos, aconteceu a distribuição do guia. 2014 destruiu o meu trabalho. Então, assim, acabou. O meu guia que eu vendia, que era meu ganha-pão, foi destruído por causa de pirataria. Então, ver esse tipo de história me deixa muito revoltado, muito indignado, porque é um desrespeito com o trabalho intelectual de alguém. Essa menina aí, essa Kirsten, né, essa escritora de viagens, ela possivelmente gasta muito dinheiro para fazer esse conteúdo. Ela vai lá, paga uma passagem aérea, vai para outro país, paga hospedagem, paga para visitar os restaurantes, para visitar os locais, os museus, e aí isso aqui, o dinheiro que ela investe nesse conteúdo que ela vai criar, é aquilo que vai possivelmente dar o retorno para ela depois. Por exemplo, vou até mencionar um caso aqui que eu nunca recuperei o dinheiro, eu acho. Eu fiz um guia sobre Roma, porque depois que eu fiz de Nova York, né, o trabalho começou a crescer, e daí não bastava mais falar só de Nova York. Pensei, vou falar de outros destinos, falar sobre Buenos Aires, sobre outros países, né, outras cidades, outros países. E aí eu fiz um guia sobre Roma. E eu passei quase um mês em Roma, gastei uma grana violenta em euro para estar lá em Roma, para produzir o conteúdo, para descobrir as dicas, para poder fazer o material, e depois nunca deu resultado, porque não é um destino tão procurado assim como seria, sei lá, Paris ou Lisboa ou outro destino, Barcelona, por exemplo. Então, assim, em muitas circunstâncias, você vai gastar uma grana na expectativa de ter um retorno e não vai ter. Então é muito frustrante você descobrir, né, que além da pessoa copiar o seu conteúdo, que já é uma merda, além de copiar o seu conteúdo, ela ainda vai ganhar um prêmio no seu país por isso, né? Então, assim, esse casal aqui copiou, sabe, não teve a honestidade intelectual de produzir o próprio conteúdo, copiou o conteúdo de uma escritora gringa, de uma autora gringa, e ganha um prêmio no Brasil. Cara, sabe, é impressionante, e assim, e gera muito dinheiro nesse campo, né? Então, assim, eu posso dizer, assim, também por experiência própria, que você tem uma patotinha, do qual eu não fazia parte na época, uma patotinha que ganhava muito dinheiro com conteúdo de viagem, né? Então, assim, havia lá um grupo, lá, talvez uns 10 blogueiros, uns 8 blogueiros famosos no Brasil, e eles tinham todos os patrocínios, as empresas pagavam para eles poderem fazer as viagens, empresa aérea pagava, hotel, rede de hotel pagava, rede de cruzeiro pagava. As pessoas ganhavam muito dinheiro e muita regalia por serem blogueiros de viagem. E aí, imagina, não sei qual
ao caso desses que plagiaram a autora escocesa, mas imagino que talvez, se eles forem grandes, possivelmente deve ganhar muita coisa também. Deve ganhar muita coisa, além do dinheiro que fazem, né, com conteúdo, sei lá, com as visitações, com a AdSense, com venda de guia, essas coisas. Além desse conteúdo que gera o dinheiro, ainda ganha muita coisa por fora por patrocinador. Então é mais indignante ainda porque, sabe, é isso, né? Não custa nada você ser íntegro, sabe? Não custa nada você produzir teu próprio conteúdo, ainda mais agora com o IA. Você não está com preguiça, não quer escrever esse negócio. Que preguiça. Você pega lá o que você coletou e joga na IA. Então, assim, por mais que a IA também seja, sabe, haja essa questão ética também de propriedade intelectual, sei lá, de copyright, essas coisas, ainda assim é menos desonesto do que você plagiar o conteúdo de alguém, traduzir literalmente o texto de uma outra pessoa, palavra por palavra, como disse a Kirsten ali, traduzir palavra por palavra e ganhar em cima disso. Então, aqui fica minha indignação, né? Fica, sei lá, eu como criador de conteúdo eu fico muito triste. Eu como escritor, né, como autor, como, sei lá, como alguém que está há 26 anos escrevendo livros ali, já passei por muitas situações bizarras. Teve um caso, só para citar um caso bem particular aqui também, que não me afetou particularmente em termos financeiros, mas teve uma vez que eu lancei um livro na Amazon, lancei lá no Kindle, lancei um livro, vendeu 3 exemplares, no dia seguinte tinha o livro pirata na internet, ou seja, uma dessas 3 pessoas que comprou o livro comprou justamente para piratear o livro. Então, assim, aí é foda, né? Aí desestimula, aí você, sei lá, aí realmente é um desprezo pelo trabalho do outro, né? Um desprezo pelo trabalho intelectual da pessoa. Então, assim, é aquela coisa, né? Que é democratizar a cultura para os outros, ferrando com o autor, ferrando com quem está produzindo aquele conteúdo, que também trabalha, também está lá ralando, também tem que pagar suas contas, também tem que ganhar dinheiro. Então, é sacanagem. E aí, o segundo assunto tem a ver com o filme que eu assisti esse fim de semana com a Carol aqui. A gente estava viajando, né? E daí a gente estava, vamos sentar para assistir alguma coisa no fim do dia. E aí eu vi que tinha estreado na Amazon Prime, tinha estreado o filme Depois da Caçada, After the Hunt, com a Julia Roberts, um filme novo da Julia Roberts. E é dirigido pelo diretor do Me Chame Pelo Seu Nome, que é um filme que eu adoro, um filme muito delicado, muito bonito. E aí fomos assistir, né? Só que antes de assistir, nem sempre faço isso, mas às vezes a gente procura os reviews, né? Procura as críticas antes para saber se vale a pena desperdiçar o tempo, né? Eu vou sentar aqui por 2 horas para assistir esse filme, será que é bom, será que não é? Nem sempre eu faço, como eu falei, mas às vezes a gente faz, a gente fica na dúvida. Eu tinha visto o trailer do filme, tinha gostado do trailer, daí a gente foi ver as críticas e elas estavam detonando o filme, detonando, assim, nossas críticas estavam massacrando o filme. Daí no Rotten Tomatoes, por exemplo, tinha 38% de aprovação dos críticos e 37% da audiência, do público. Então, assim, é muito baixo, né? Os estavam descascando o filme. E aí a gente ficou na dúvida, será que a gente assiste, né? Pô, tá tão baixo o negócio aqui. Geralmente eu respeito as críticas dos críticos cinematográficos, né? Nem tanto da audiência. Mas às vezes eu respeito, falo assim, bom, a pessoa conhece, que assiste o filme pra caramba, então se não gostaram é porque tem alguma razão. A gente foi ver qual era o motivo das críticas, né? E aí vinha dos 2 lados a crítica. Porque o filme, eu vou aqui fazer um resumo, né, uma sinopse do filme, depois a gente vai pensar por que o pessoal odiou esse filme. O filme se trata da história que se passa em Yale, na universidade, né, uma das top universidades dos Estados Unidos, se passa em Yale a história, e é uma jovem estudante negra, lésbica, que denuncia um caso de assédio sexual. Um professor de filosofia, é outro assunto que eu curto pra caramba, né? Um filme sobre professor de filosofia. Nossa, quando que você vê isso? Quase nunca. Então, um professor de filosofia teria assediado sexualmente uma aluna. E aí ela vai contar essa história, vai denunciar isso para a orientadora dela, que também professora de filosofia, né, Julia Roberts, a professora dela vai denunciar para ela que é a melhor amiga desse professor. Então, assim, ela põe a professora, a orientadora, no meio da história, põe lá na linha, só que ela quer a ajuda da professora para denunciar ou para ferrar o amigo dela, o melhor amigo dela, o professor também de filosofia. E aí o filme vai degringolando, né? Então, assim, a história vai se degringolando e aí a partir disso a denúncia vai escalando e o negócio vai piorando bastante para todo mundo, vai virando um rebosteio completo. E aí, as críticas vinham nos 2 sentidos. Vinha no sentido, de um lado, dos conservadores que não curtiram que acharam que a pauta identitária estava muito forte no filme, que ficou muito ambígua a crítica à pauta identitária, e vieram as críticas dos identitários que acharam que estava relativizando a agenda identitária, relativizando, sabe, casos importantes de denúncias de assédio sexual. Então, sim, o filme é bem ambíguo, na verdade, realmente ambíguo. Mas eu acho que é interessante, foi muito brilhante o modo como o diretor abordou e a história se desenvolve, porque é justamente esse problema, né? A gente teve ao longo da última década um crescimento enorme desse tipo de
de patrulha moral, patrulha intelectual, de aquilo que se chama de, sei lá, social justice, né, os justiceiros sociais, de estarem o tempo todo apontando, sinalizando virtude, apontando quem eles acham que está transgredindo alguma coisa, atacando um grupo minoritário, que está falando alguma coisa errada, que não está respeitando um pronome certo. Ou seja, há uma patrulha, a gente sabe que existe, né? Nós que somos progressistas aqui, estamos acompanhando essas histórias, sabe, o tempo todo, cancelamentos, pessoas que são progressistas, que falam, derrapam ali numa fala e de repente são trituradas online, são chamadas de racistas, homofóbicas, transfóbicas, sei lá, qualquer outra coisa que você possa imaginar. Então, assim, a gente acompanhou essa história ao longo do tempo e eu sempre fui muito crítico dos cancelamentos, porque eu acho que, pessoas erram, todo mundo erra, inclusive quem patrulha, todo mundo erra, e dois, a impossibilidade de errar é uma espécie de cerceamento intelectual muito grande. Muitas ideias, elas prosperaram, elas avançaram, muitas conquistas, inclusive conquistas identitárias, justamente porque essas pessoas estavam expandindo os limites daquilo que pode ser dito. Então, a gente ficar nesse clima perpétuo de terror e de medo de falar alguma coisa e ser descascado na internet, de ser cancelado, isso foi muito negativo para a produção de conhecimento, inclusive, de ciência, de reflexão, de filosofia. Então, isso aqui foi um percurso dos últimos, 10 anos. Eu, inclusive, também mencionei aqui recentemente, né, que vale vocês lerem também, se quiserem, o livro do Yascha Mounk, que se chama Armadilha Identitária, que conta justamente a ascensão desses movimentos e como eles foram, pouco a pouco, corroendo o espaço de debate público também. Você tem, de um lado, um grupo reacionário que também é muito patrulhador, que também corrói o espaço democrático de debate, e você tem um grupo que também é intransigente e que também corrói o espaço de debate democrático. Então, assim, a gente tem duas faces da moeda que estão o tempo todo tentando cercear o que pode ser dito. Claro, todo discurso tem limites, mas geralmente os limites não são tão restritos assim como esses grupos gostariam que fossem. E aí, apresentar essa ambiguidade, apresentar como as coisas não são preto no branco, que nem sempre é muito fácil você retificar o erro, apontar o erro, identificar se o erro realmente é um erro ou não é. Essa ambiguidade, essa zona cinzenta, é uma zona cinzenta que esses grupos muito intransigentes não conseguem habitar. Então o filme, eu acho que causou esse incômodo nas pessoas, tanto reacionários quanto, uma esquerda identitária, justamente porque é um espaço de ambiguidade e de falta de respostas que eles não aceitam que existe. E é o espaço que a gente habita aqui, né? Então, assim, é um espaço que desde o princípio aqui, e eu acho que é o espaço da filosofia, de fato, né? A filosofia é esse espaço da zona cinzenta, é aquele local que você tem que ficar ali, essa resposta suficiente, essa resposta satisfatória, é uma resposta, não é? Isso aqui apazigua essa inquietação, não apazigua. Então, assim, é o espaço da reflexão, esse espaço da zona cinzenta que é o espaço da ambiguidade, porque nem todas as questões têm respostas fechadas. E geralmente as grandes questões não têm respostas fechadas também. O brilhantismo do filme é isso, é você ficar nessa ambiguidade perpétua e acabar o filme sem muita resposta. E isso causa um desconforto tremendo nas pessoas que querem resposta. Então, eu acho que é isso. Acho que as pessoas ficaram putas com o filme, indignadas com o filme, porque elas não tiveram a resposta que elas gostariam de ter ouvido. E aí foram vários grupos distintos que ficaram insatisfeitos com isso, e pra mim é a grande força do filme. Então, vou recomendar que vocês assistam, digam se vocês gostaram depois ou não, deixem aqui embaixo no comentário. E eu quero ouvir de vocês, primeiro sobre a história da escritora escocesa, que teve o trabalho dela supostamente plagiado, né, de acordo com ela, então, supostamente plagiado. Como é que você entende isso, né, o desrespeito ao trabalho intelectual, e também sobre o filme, se vocês viram ou não, deixe aqui no comentário, deixe o joinha, se inscreva no canal aqui ativando o sininho, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento, se torne um membro do canal para dar uma força, e caso você respeite o trabalho intelectual de alguém, também vou deixar na descrição aqui o link para os meus trabalhos, vou deixar pro 20 táticas para você arrasar nos debates, que fala justamente também, inclusive, dessa tentativa de cercear o debate, em vez de ampliar o debate, né? Você anular o interlocutor, você anular a outra pessoa, você não ouvir o que ela tem para dizer, você não se importar com aquilo que ela tem para dizer, porque você já sabe a resposta. Você sabe a resposta e não há margem nenhuma de dúvida de que você tem razão. Isso é péssimo pro debate, isso aqui, inclusive, até uma postura, foi pensar, antiética em relação ao conhecimento, à informação, à divulgação de ideias. Diga o que vocês pensam aqui no comentário. E por fim, quem quiser conhecer formas de fazer uma renda extra, vou deixar na descrição aqui um link, vai falar com o Clayson no WhatsApp e ele vai dividir com você o material para que você possa conhecer caminhos para fazer uma grana a mais por mês, 600, 700, 800 reais a mais, quem sabe até mais do que isso, para pagar suas contas, para poder fazer uma poupança, poder viajar, né, começar um empreendimento, alguma coisa. Então, boa sorte para ti. Tchau.